E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu possa responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar agora e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Rafael Alves de Oliveira. A defesa do Cruzeiro se tornou o setor em maior queda de rendimento na temporada, mas é só o fator da saída do Manuel por isso? Abrir mão do Léo e do César também foi um erro e trazer o Joseph foi um erro grave? Rafael, obrigado pela pergunta. É claro que um dos fatores que faz a defesa do Cruzeiro estar tão mal nesse momento é a qualidade técnica dos jogadores, ou pelo menos a maturidade, né? Por exemplo, eu acho que o Paulo é um zagueiro muito bom, de muito futuro, mas ele hoje ainda não é um zagueiro excepcional como eu imagino que ele vai ser um dia. Se ele estivesse jogando ao lado do Manuel, eu acredito que ele estaria rendendo muito mais. E um bom exemplo disso é o próprio Ramon, que na temporada passada jogando com o Manuel foi muito bem e nessa temporada teve muitas dificuldades, né? Um pouco porque o esquema tático mudou, porque o time joga de forma mais ofensiva, mas ele também caiu muito de rendimento, tendo ao lado ali o próprio Everton, o Joseph, jogadores que não têm esse mesmo nível. No caso do Manuel especificamente, eu não acho que caiba a gente ficar lamentando a saída, porque não tinha outra alternativa. O Manuel era um zagueiro muito caro, já foi falado em diversas oportunidades, o salário dele beirava 500 mil reais por mês e o Cruzeiro não tem condição de ter um jogador com um vencimento como esse. Por mais que ele aceitasse ganhar menos nesse momento e receber depois a diferença, né? Era um jogador que não cabe nessa realidade do Cruzeiro, na Série B, com a crise financeira que a gente tá. Então, nesse caso, eu não culpo o Manuel, eu não culpo a diretoria, é uma situação que simplesmente acabou porque tinha que acabar. O Cruzeiro não tinha condição de tê-lo, ele recebeu uma proposta interessante do Fluminense, inclusive interessante do ponto de vista competitivo, né? Jogar a Série A, jogar Libertadores, e eu entendo totalmente a escolha do atleta de sair e entendo totalmente que o Cruzeiro tentou fazer um esforço, mas não tinha como mantê-lo. A chegada do Joseph foi um erro claro, né? Isso aí todo mundo apontou na época, e ainda fazendo aquela ressalva, né, de que o Joseph tinha os mesmos representantes que o próprio treinador Felipe Conceição, o que tornava a negociação um pouco mais estranha do que já era, né? Pelo nível que o atleta demonstrou durante toda a sua carreira, e eu acho que o Joseph é um cara que se esforça, que ele tenta, mas ele tecnicamente não tem a qualidade para jogar no nível que a gente espera, né? Que é pelo menos não ferrar o time. Então foi sim um erro grave e eu acho que a saída do Léo e a do César também foram grandes erros cometidos pela diretoria por motivos diferentes, mas de certa forma parecidos. O Léo, a forma como ele foi dispensado com o Cruzeiro pagando a ele de forma parcelada, mas pagando a ele tudo que deve, né, todos os salários até o final do contrato em dezembro do ano que vem, o Cruzeiro vai pagar, mostra pra mim que foi uma coisa partindo totalmente da cabeça do Sérgio Santos Rodrigues. Ele enxergava o Léo como um jogador que de certa forma oferecia risco a ele, por ser um cara muito grande dentro do clube, por ter uma história no Cruzeiro, por ser muito querido internamente. Eu acho que o Sérgio olhava pro Léo e falava: esse camarada aqui não vai aceitar tudo, ele vai sim botar a boca no trombone se precisar, ele vai arrumar dor de cabeça pra mim, então eu preciso me livrar do Léo. E eu acho que o que aconteceu com o Léo foi isso. Já o César, que é um zagueiro de extremo futuro, muito potencial, passa também por questões da diretoria, né? Porque tá aí com salário atrasado, e o Cruzeiro deu esse jogador para o Red Bull Bragantino, e a gente sabe que o presidente Sérgio tem uma relação próxima com o Thiago Escuro, que já foi diretor do Cruzeiro no passado e que é o manda-chuva lá do Red Bull Bragantino. Eu sigo achando muito estranha essa relação do Cruzeiro e essa facilidade que jogadores que são revelados no Cruzeiro e mostram um bom futebol vão parar no Bragantino da noite pro dia. Isso aconteceu com o Everton lateral, aconteceu com o Fabrício Bruno, aconteceu com o volante Jadson, agora aconteceu com o Cezinha.
Cezinha também, né? E são todos jogadores que mostram muito potencial e que o Cruzeiro recebe ou uma mixaria de nada, né? Ou, nesse caso do César, por exemplo, não recebeu nada. O jogador saiu de graça e o Cruzeiro cedeu ele pro Bragantino porque estava com salário atrasado e supostamente mantém aí um percentual pensando numa futura negociação. Só que como a gente viu em diversas partidas recentes, o problema do Cruzeiro não é concentrado no miolo de zaga. A gente viu goleiros falhando, o Lucas França quando jogou falhou, o Fábio falhou em mais de uma partida, a gente teve falha de zagueiro, a gente teve falha de lateral, a marcação à frente da área, né, o papel dos volantes também tem sido mal feito. Então eu acho que a gente não pode creditar esse desempenho ruim da defesa apenas aos zagueiros, porque a gente estaria mentindo mesmo. Então, para que o nosso desempenho defensivo melhore, eu acho que precisa sim melhorar a questão individual, a gente parar de entregar gol pro adversário como a gente está fazendo. A marcação nas bolas paradas também, que não está sendo ideal, a gente até tomou um gol aí na última partida contra o Guarani, sim, mas eu acho que o principal que o Cruzeiro precisa é acertar o seu posicionamento, o encaixe, né, a transição, porque tudo isso pesa demais, né? Tá fácil demais para os adversários fazerem gol na gente, muitas vezes passa a impressão que é só chutar que é gol, e acho que a gente precisa melhorar em todos os aspectos defensivos. E como todo mundo sabe, a marcação ela não é exclusividade de zagueiros, laterais e volantes. A marcação tem que ser feita desde o pessoal lá da frente, né? E eu acho que o Cruzeiro ele tem muita entrega, ele tem vontade, não acho que falte disposição, mas acho que falte organização e esse nosso encaixe, né? O Cruzeiro não conseguiu acertar a marcação nem com o Felipe Conceição e ainda não conseguiu isso com o Mozart também. O Kaique Marcelino pergunta: você gosta desse jeito do Mozart muito imprevisível, sendo às vezes radical demais? Kaique, obrigado pela pergunta. Eu não considero o nosso atual treinador muito radical e nem imprevisível, tá? Inclusive eu acho que as mudanças que ele faz costumam partir sempre dentro de uma lógica ali, e eu acho que essa impressão que ficou de que o Mozart é um técnico inventivo veio porque ele adotou um esquema de 3 zagueiros, né, e que boa parte da torcida do Cruzeiro está totalmente desacostumada a ver o Cruzeiro jogando dessa forma. Eu particularmente acho que a última vez que o Cruzeiro jogou assim com 3 zagueiros de forma regular e mesmo assim não funcionou bem, foi lá em 2012 com o Celso Roth. Porque no período do Marcelo Oliveira a gente sempre jogou com linha de 4, depois Luxemburgo, Mano Menezes também sempre foram técnicos mais adeptos aí da linha de 4 na defesa. E eu acho que a única coisa que o Mozart fez um pouquinho mais radical foi essa mudança tática. Mas quando a gente olha para o campo, a produção do Cruzeiro ela não é muito diferente, né? É um time que tenta ali se equilibrar defensivamente e claramente não consegue, tanto que é a pior defesa da Série B. E no ataque a gente segue muito refém aí de jogadas individuais, de jogadores que achem ali que consigam tirar um coelho da cartola, né? Seja o Bruno José, seja o Marcinho ou sejam as jogadas de bola parada, que tem sido uma das principais armas do Cruzeiro nessa temporada, coisa que já acontecia no passado. O que eu gosto no estilo do Mozart é que ele me parece um técnico que não tem muito medo de fazer mudanças no time. Ele muda o esquema tático, um jogador tá mal, ele faz a substituição, só que ele parece ter restrições para mexer em certos jogadores. Um bom exemplo, Rafael Sobis. É um jogador que ele claramente tenta deixar o máximo possível em campo, né? Mesmo que não esteja produzindo bem. Ele tem uma insistência aí no Felipe Augusto, seja jogando como ala, seja jogando como ponta. E convenhamos, o Felipe Augusto como meia atacante, ele não produz nada. Eu torço muito para que o trabalho do Mozart traga resultados, tá? Não apenas por ele ser o treinador do Cruzeiro, mas porque me parece um camarada que está tentando, ele está se esforçando, ele está buscando achar soluções, mas está com muita dificuldade. E um dos problemas que a gente não pode deixar de falar é que ele ainda não treinou o time. Desde que ele chegou no Cruzeiro, a gente está tendo jogo atrás de jogo, 2 partidas por semana, né? Então as sessões de treino foram muito raras. Nesse contexto aí, é difícil um treinador implementar a sua ideia, a sua forma de jogo, né? Porque os caras precisam treinar. Por mais que tenha jogo, e tem muito jogo, o treinamento ele é essencial para que os jogadores assimilem uma ideia de um novo treinador, e o Mozart ainda não teve esse tempo. O Alex Mendonça pergunta: como o Cruzeiro consegue contratar tantos jogadores, sendo que é sabido que o clube não tem dinheiro e atrasa o pagamento de salários frequentemente? Alex, obrigado pela pergunta. Eu acho que são 2 fatores primordiais, tá? O primeiro é que o jogador sabe que quando ele assina um contrato com o clube, o dinheiro que está prometido ele vai receber. Ele sabe que ele não vai receber agora,
agora, que vai demorar, mas se o clube estiver enrolando demais, ele entra na justiça e mais cedo ou mais tarde ele vai receber. Então ele assina um contrato agora, sabendo que na pior das hipóteses ele vai ter aí um plano de aposentadoria, que ele vai receber esse dinheiro lá na frente e corrigido. E o segundo ponto é o fato de que o Cruzeiro é um clube grande, e um clube grande oferece para o jogador a vitrine, a oportunidade de se recolocar no mercado. Quando a gente olha para o elenco do Cruzeiro hoje, o que a gente enxerga? A gente tem alguns jogadores jovens, alguns jogadores em fim de carreira e alguns jogadores que não conseguiram dar certo em outros lugares e enxergam no Cruzeiro a oportunidade das suas vidas, de mudar sua trajetória no futebol. Alguns exemplos: o Bruno José, cria da base do Inter, não conseguiu vingar por lá, estava no Brasil de Pelotas, veio para o Cruzeiro e até deu uma entrevista bacana um dia desses, falando que ele gostaria muito de conseguir ser ídolo no Cruzeiro. Tomara que ele consiga, né? Porque para virar ídolo no Cruzeiro o cara tem que conseguir produzir alguma coisa. O Ayrton, a mesma coisa, é base do Palmeiras, não conseguiu se firmar por lá. O Matheus Neres, também base do Palmeiras. O Matheus Barbosa, um jogador que lá atrás foi base do Grêmio, seleção de base, e não teve a carreira que se imaginava. E aí a gente vai para um outro perfil, jogadores experientes em fim de carreira que estavam sem clube. O Rômulo ficou quase um ano sem clube, veio para o Cruzeiro, chegando aqui como se tivesse redescoberto a roda, né? E teve de fato boas partidas, já caiu muito de rendimento. O Rodolfo, zagueiro, veio para o Cruzeiro, tinha ficado 4 meses sem clube. O Rafael Sobis, quando veio, estava empregado no Ceará, mas achou ali que no Cruzeiro ele poderia ajudar, é uma casa que ele já conhecia também, né? Teve bons momentos na última Série B, nessa ele não está conseguindo produzir. E todo jogador que chega no Cruzeiro nesse momento, ele sabe muito bem qual é a realidade, ele meio que sabe que não vai receber o salário. O Rodolfo falou isso claramente na sua entrevista de apresentação, que sabe da dificuldade financeira do clube, mas que o dinheiro fica aí para um segundo plano, até porque já é um jogador que tem aí, certamente está com o burro na sombra, né? Já ganhou muito. Mas todos os atletas vêm para o Cruzeiro porque jogar uma Série B no Cruzeiro é uma oportunidade de projeção, e aí o cara pode ajudar o clube. Por exemplo, o Jean, lateral esquerdo, o Norberto, lateral direito, jogadores que tiveram passagens até pela base do Cruzeiro, mas não conseguiram vingar aqui como profissionais. São os caras que já têm uma história no Cruzeiro, que conhecem a grandeza do clube, que falam: ó, eu vou pro Cruzeiro fazer uma aposta. Se eu conseguir ajudar esse clube a se reerguer, bom para todo mundo. Se não der certo, mais cedo ou mais tarde eu vou receber esse dinheiro e ano que vem eu sigo minha carreira em outro lugar. Então eu acho que essa é uma relação que pode ser benéfica mutuamente, né? Porque o Cruzeiro precisa que os jogadores rendam bem para jogar um bom futebol e conseguir o acesso, e o Cruzeiro subindo aumenta a arrecadação e provavelmente consegue também pagar essa moçada, até porque os jogadores que vêm para o Cruzeiro hoje não têm os salários mais expressivos também, e o jogador precisa do Cruzeiro para se colocar no mercado, ou para ter um último brilho de carreira, ou para conseguir se projetar e achar uma transferência. Então é uma situação de aposta de todas as partes, né? O clube aposta em jogadores que não estão no seu melhor momento ou que nunca tiveram esse auge na carreira. Os jogadores apostam também na recuperação do clube para receber essa grana e para se projetar no mercado do futebol, e o que a gente torce nessa história é para que as apostas ganhem, né? Para que a gente consiga ter algum sucesso esportivo e, consequentemente, uma melhoria dessa situação financeira caótica também. O Bosco Neto pergunta: qual sua opinião sobre um possível boicote financeiro da torcida do Cruzeiro como forma de forçar a saída dessas pessoas que estão acabando com o clube? Isso seria possível ou iria acabar de vez com o Cruzeiro? Manda um abraço para Belém. Bosco, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses de Belém. Cara, essa questão de um boicote ao clube é o tipo de situação que eu não abraço e eu também não julgo quem faz. Por quê? Eu entendo totalmente a falta de credibilidade que o Cruzeiro tem hoje junto à sua torcida. Primeiramente porque a diretoria não passa confiança e porque já venderam muita coisa como solução pra gente e no final a gente só tomou na orelha, né? Tudo que falaram, ó, vamos abraçar isso aqui que vai dar certo, chegou ali na frente, a torcida do Cruzeiro ela foi traída de alguma forma. E normalmente a traição ela vem de dentro do clube. Mas o grande motivo pelo qual eu não faço parte de nenhum tipo de boicote e não acho que essa seja a solução, é porque eu duvido muito que essas pessoas larguem o Cruzeiro. Porque olha a destruição que o Cruzeiro sofreu nos últimos anos e eles não largam o osso por nada, sabe? O poder parece ser realmente um negócio muito doce, né? E isso vale pro presidente, isso vale para o pessoal do Conselho Deliberativo, que é, no final das contas, né, o grande culpado por isso que está acontecendo. E eu acho que tem uma coisa que pouca gente para pensar, é
Quem montou esse conselho do Cruzeiro? Por que essas pessoas são os conselheiros? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que deveriam começar a entender um pouco desse contexto, né? E vou dar só uma dica, tá? Começa com Z. Acho que todo mundo que parou para ler de forma superficial o balanço financeiro do Cruzeiro já constatou que o clube está falido. O Cruzeiro só não fale efetivamente porque a falência não se aplica para associações esportivas, tá? Porque se fosse uma empresa, já estaria falido. O nosso endividamento é dezenas de vezes maiores que a nossa arrecadação. É completamente impagável a dívida do Cruzeiro da forma como as coisas estão acontecendo. E aí, o que é que vai ser do clube? A gente deve seguir esse zumbi fazendo boicote ou não fazendo, porque a torcida ela se colocou à disposição para ajudar em diversos momentos e a diretoria nunca soube capitalizar essa força da torcida e nunca soube trazer esse apoio, né? Eles sempre falaram: vem cá, torcedor, me ajuda aqui, dá um dinheiro, a gente precisa de você. Quando a torcida vai na primeira oportunidade, a diretoria passa uma rasteira e a gente fica com cara de quê, né? Cara de otário, né? O Gustavo Felipe pergunta: você concorda com a lei Guardiola em que um título se ganha nas últimas 8 rodadas e se perde nas 8 primeiras? Tendo em vista que já foram 5 rodadas e o Cruzeiro tá muito mal? Valeu! Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu convenientemente deixei para responder esse questionamento após a 8ª rodada, né? Para ficar aí mais exato de acordo com a regra do Guardiola, que não tem muito segredo, é isso que você citou mesmo, né? Ele tem essa teoria de que o título ele é perdido nas 8 primeiras rodadas e ganho nas 8 últimas de qualquer campeonato por pontos corridos. E como é sabido, o Cruzeiro começou muito mal esse campeonato brasileiro. Após essas 8 primeiras rodadas, estamos aí na metade inferior da tabela, 14º lugar, com apenas 2 vitórias aí nesse certame, né? São 4 derrotas e outros 2 empates. E eu acho que a regra do Guardiola, ela é super aplicável para o contexto que ele está inserido, né? Porque o Guardiola basicamente trabalhou no campeonato espanhol, no campeonato alemão e no campeonato inglês. Tirando o campeonato alemão, que ele treinou o Bayern de Munique, que é muito melhor que qualquer outro competidor nesses últimos anos, né? Então ele pegou ali uma situação de soberania que já estava estabelecida e deu sequência para isso, até ampliando os números. Mas no caso da Alemanha é um pouquinho diferente, até porque a liga é menor, são 34 rodadas e não 38. Mas essa regra que ele aplica, tanto na época de Barcelona quanto na época de Manchester City, considera principalmente a qualidade dos oponentes. Se você larga mal num campeonato treinando o Barcelona, a possibilidade de você se recuperar e ter depois uma capacidade de ultrapassar o Real Madrid, que é o principal competidor, é muito complicado. No caso da Inglaterra, se ele começa mal um campeonato com o Manchester City, ele vai precisar que, sei lá, Manchester United, Liverpool, Chelsea, para ficar nesses 3 que hoje são times aí mais poderosos e que ganham títulos nos últimos anos, você precisa contar que esses 3 adversários tropecem demais. E foi o que aconteceu nessa última temporada, inclusive, que o Manchester City começou muito mal, depois teve uma arrancada completamente fora da curva, com uma sequência de vitórias absurda, né? E por isso o Manchester City abriu vantagem e se recuperou daquele mau início. Aqui no Brasil, a gente sempre tem pelo menos aí uns 4 times brigando pelo título ali na Série A. Na Série B eu acho que a questão já é diferente, é ainda mais equilibrado, porque mesmo os times que têm mais camisa, como o que eles recebem de grana é basicamente a mesma coisa pela Série B, é ainda mais nivelado. Então, longe de mim falar que a regra do Guardiola está errada, tá? Mas eu acho que ela não se aplica tanto ao futebol brasileiro, porque é muito mais difícil você ter uma sequência de vitórias aqui no Brasil, porque os times são mais nivelados e o nível técnico não é tão alto quanto eles têm lá. Só que é também muito mais fácil, a partir do momento que você ganha 3, 4 jogos, você dá uma subida grande na tabela. Exatamente porque é muito comum que todos os times tropecem, né? É uma coisa raríssima a gente ver qualquer time no futebol brasileiro emplacar uma sequência de vitórias. O Internacional, na última temporada, estava ali naquele meio de tabela, baixo astral, ganhou 8 partidas seguidas, virou líder e só não foi campeão brasileiro porque peidou na farofa nas últimas rodadas. E aplicando essa regra para o caso do Cruzeiro, depois dessas 8 rodadas ruins, o que a gente tem de bom nessa história? É que o Cruzeiro ele não está jogando um campeonato para ser campeão, ele está jogando um campeonato para pegar G4. A gente tem 4 títulos à disposição. Então, obviamente, é mais fácil você terminar em quarto do que terminar em primeiro. Porque para você ser o campeão, você tem que ser melhor que todo mundo. Para você pegar o G4, você pode se dar o luxo de ter até 3 times melhores que você, que ainda assim você consegue o objetivo da temporada, tá? Então, a largada do Cruzeiro na Série B foi muito ruim, inclusive pior que a da última temporada, né? Que a gente tinha ali os 6 pontos negativos, mas começou com 3 vitórias e nessa temporada, depois de 8 jogos, a gente ainda não conseguiu ganhar 3 partidas.
tá realmente muito abaixo do que a gente gostaria, mas é aquele negócio, o Cruzeiro tem elementos para buscar uma reação? Tem, só que tem muitos problemas e a gente cria a maioria dos nossos problemas, né? A gente faz gol contra, a gente falha todo jogo, sem contar os problemas internos, as punições da FIFA que a gente toma toda hora, o fato da diretoria não honrar compromissos, não pagar salários e o problema interno que tudo isso gera, né? Então eu vejo o Cruzeiro hoje numa situação muito complicada se a ideia fosse ser campeão da Série B. Acho que é quase impossível mesmo e a gente já tá 7 pontos abaixo do G4. É um péssimo início que o Cruzeiro fez, mas o Cruzeiro tem sim condição de buscar. Faltam 30 jogos, faltam aí 90 pontos em disputa, né? E aí na Série B, normalmente os times que fazem ali na casa de 65 pontos conseguem o acesso. O Cruzeiro tem que ter uma campanha muito melhor do que fez até agora, mas possível ainda é. O Pedro Serra pergunta: você não acha que o Alisson caberia nesse time do Cruzeiro? Eu era fã dele, salvava o time junto com o Montijo na época. Outro dia vi ele na TV fazendo gol, pelo ABC, se não me engano. Pedro, obrigado pela pergunta. Não, eu não acho que o Alisson seria uma contratação interessante para o Cruzeiro. Nesse momento a gente nem pode contratar mais, né? O clube já está aí proibido de contratar pela FIFA, mas considerando que fosse possível contratar, eu não acho que seria uma boa e discordo muito dessa sua tese de que o Alisson salvava o Cruzeiro junto com o Montijo. O Alisson teve um momento mágico na carreira dele, naquele início de 2011. Ele foi inclusive artilheiro da Libertadores naquela temporada, né? Mas o momento mágico dele foi brecado por uma lesão grave que ele sofreu, se eu não me engano, num jogo contra o Corinthians. Ele perdeu o resto da temporada, voltou em 2012, jogou 2012 pelo Cruzeiro, mas um desempenho muito abaixo daquele demonstrado nos primeiros meses de 2011. E quando a gente olha para a carreira do Alisson, que inclusive o ABC, clube que ele está jogando agora, é o clube que ele começou a carreira, ele é lá de Natal, tá? Então você olha para a carreira do Alisson e você enxerga, no ABC ele joga muito, mas fora do ABC, o único lugar que ele conseguiu jogar um futebol realmente de alto nível foi no Cruzeiro naqueles primeiros meses de 2011. Então eu não acho que o Alisson seja um grande jogador. Eu acho que ele é um jogador razoável que dentro de certos contextos consegue jogar até mais do que parece saber. E vou ilustrar essa minha teoria com números. O Alisson apareceu para o futebol no ABC na temporada 2007. Ele marcou 16 gols em 26 partidas pelo clube. Se transferiu para o Atlético Paranaense em 2008, onde na primeira temporada jogou 8 vezes e não fez gol. Em 2009 foram 34 partidas e 9 gols. Estava encostado no Furacão em 2010 quando veio para o Cruzeiro. Foram 3 gols marcados em 14 jogos. 2011 foi o grande ano dele pelo clube, 36 partidas e 17 gols feitos. Ele teve a grave lesão, voltou aos gramados em 2012 e em 34 jogos pelo Cruzeiro marcou apenas 7 gols. Começou 2013 no São Paulo, jogou 11 partidas, não fez nenhum gol. Foi para o Bahia, onde marcou 4 gols em 28 jogos. Em 2014 defendeu o Botafogo, jogou 41 partidas e marcou 8 gols. Em 2015 foi para o Coritiba, onde fez 1 gol em 11 jogos. Em 2016 foi para o Santa Cruz, em que jogou 32 partidas e marcou 2 gols. E em 2017 esteve no Vila Nova de Goiás, foram 35 jogos e 5 gols. Em 2008 ele voltou para casa, para o ABC, né? Jogou 16 partidas e marcou 9 gols. E graças a esse destaque se transferiu para o Vitória, onde jogou 21 partidas e marcou 1 gol. Voltou para o ABC em 2019, jogou 8 vezes, fez 3 gols, sempre envolvido com problemas físicos, tá? Seguiu no clube em 2020, 15 jogos e 12 gols, e nessa temporada 2021 já marcou 15 gols em 26 partidas. O último jogo do Alisson pelo ABC deve ter sido esse que você assistiu, tá? Ele faz um dos gols na vitória por 3-0 sobre a Chapecoense, partida pela Copa do Brasil. E desde então, isso já tem quase um mês, ele está mais uma vez lesionado. Então o Alisson é um jogador que tem muitos problemas físicos, mas que no ABC consegue jogar muito bem. Só que esse mesmo bom desempenho não foi refletido em outros clubes que ele passou, tá? Então se eu fosse o Alisson, que já está quase completando 33 anos, eu jogaria no ABC até a aposentadoria, porque lá ele é rei, ele mete muito gol, e quando ele sai de lá, ele não consegue produzir bem. Então no Cruzeiro, eu não gostaria que ele voltasse. E por fim, o Eric Matheus pergunta: você aceitaria alguma proposta de emissora para falar de outros
outros times além do Cruzeiro, você é mais capacitado que 98% dos jornalistas do futebol brasileiro. Eric, obrigado pela pergunta, obrigado pelo elogio inclusive, tá? E a resposta é sim, eu aceitaria se aparecesse uma proposta legal para falar de outros clubes, não tem o menor problema, até porque futebol é uma coisa que eu sempre assisti, eu não assisto só jogo do Cruzeiro, eu assisto futebol em geral, e se tiver que falar de outro clube, eu falaria sem o menor problema. Inclusive é muito engraçado as pessoas acharem que um jornalista vai falar mal de determinado time só porque ele torce pro rival. Não tem nada a ver. Se você vai analisar futebol, você vai falar do jogo de futebol sem importar necessariamente os times que estão envolvidos. Tal proposta nunca apareceu, tá? Mas se aparecesse for uma coisa legal, faria sem o menor problema, até porque é a minha área de atuação, né? Eu gosto muito de futebol, gosto de trabalhar com isso e eu sou jornalista formado. Então, se fizerem um convite aí, eu tô disposto. Mas se não aparecer o convite também, tô tranquilo com relação a isso, tô fazendo meu trampo, tô conseguindo pagar minhas contas e pra mim é isso que vale. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!